Continuando aqui a sequência de vídeos, onde a gente está falando sobre como fazer os projetos de armário de canto. Nesse tutorial é para falar sobre o modelo de projeto, com aquele ângulo de 45 graus. Então vamos lá, começar a fazer aqui as peças que representam o armário de 45. Então eu vou subir algumas linhas aqui para representar a altura do armário, mais um espacinho aqui embaixo, como se fosse a base ou os pezinhos ali da base que fica embaixo do armário. Legal. Então assim, como que eu penso para começar fazendo aquele chanfro de 45 graus e encaixar os outros armários que vão vir na lateral desse ângulo em 45? Eu sempre penso na medida da porta que eu vou deixar. Eu gosto de fazer aquela portinha ali do canto seguindo pelo menos uma medida parecida das que vão vir ali do lado. Então, por exemplo, digamos que a gente queira fazer aqui as portinhas desse projeto com uma largura de 35 centímetros. Aí o que eu faço? Como eu já fiz vários projetos disso, eu já sei mais ou menos a medida, mas se você vai estar fazendo pela primeira vez, o que eu vou lhe recomendar? É o seguinte, é meio que um teste, tá? A gente pode fazer o seguinte, Eu vou traçar então uma medida guia ali com 70 centímetros ou 700 milímetros, para você ver como que eu penso para fazer. Aí eu faço uma peça ali naquele canto, de um ponto de interseção até o outro, subo a espessura que vai ser utilizado. Posso até criar o grupo aqui para não ficar tudo solto. Aí é o seguinte, próximo passo é a gente pensar na profundidade dos armários que vão vir aqui nas duas laterais. Digamos que essa medida será com 55 centímetros ou 550 milímetros. Como eu estou com o SketchUp configurado para unidade de medida em milímetros, eu vou fazer em milímetros. 550 de profundidade de um lado e 550 de profundidade do outro. Beleza. Agora vejam o seguinte, se eu deixasse essa peça com esse tamanho aqui, que ela tem 700 de um lado e 700 do outro, o que aconteceria? Aqui no chanfro, eu vou fazer aqui o chanfro de 45 graus, editar a peça. Vejam que eu vou medir aqui de um ponto até o outro, ele está dando 212 milímetros, então essa portinha ficaria com 21 centímetros. Se eu quero uma portinha um pouco maior, eu tenho que fazer essa peça também um pouco maior. Então vou voltar aqui, refazer. Vou manter essas linhas guia porque vai ser referente à profundidade dos armários que vão encaixar aqui do lado. Então eu vou aumentar, deixa eu ver, mais 100 milímetros em cada lado. Para cá e para cá. Beleza, agora eu posso medir de um pontinho até o outro, que vai ser, antes de editar eu já posso medir, aqui ela vai ter 354, então deu 35 milímetros, beleza, aqui já tá bom. Então eu vou editar agora essa peça, faço a linha e, pum, fez o chanfro aqui de 45 nessa ponta. E eu tô seguindo, mantendo a medida de profundidade que eu delimitei antes, com as linhas guia de 550 de profundidade. Beleza, então é assim, é meio que teste, Se você não tem essa medida ainda em mente, vai ajustando ali primeiramente essa peça do canto até chegar no tamanho de porta que você deseja, beleza? Aí a partir daqui vai continuar as demais pecinhas que fazem parte aqui do conjunto. Feito isso, vamos fazer as duas laterais. Vou fazer então uma lateral aqui desse armário. Eu posso só fazer uma face ali, sem muita medida, subir até a linha de altura, e eu posso trazer ela até passar aqui do módulo, tá, gente? Eu vou passar um pouquinho, aí o que a gente vai fazer? Eu vou ocultar a peça de baixo, aqui, e posso chegar aqui por baixo, eu ainda não agrupei, então eu vou traçar uma linha com a ferramenta de linha, aqui, acompanhando o chanfro da peça de baixo. Vou ocultar essa peça aqui, para vocês verem o que eu fiz, Eu dividi as duas faces, beleza? E está acompanhando aquele chanfro que a gente fez lá na primeira peça.
Então, com a ferramenta de empurrar, puxar, eu subo lá para cima e pum. Já copiei o ângulo de medida da peça que fica embaixo. Agora eu vou agrupar, vou reexibir de novo ela, o último. Ó, acompanhou ali certinho aquele chanfro. Aí beleza. Aqui nessa outra peça tem uma outra maneira de fazer. Você pode fazer assim, ó. Traça a espessura. Aí com a ferramenta de... não com a ferramenta de retângulo. Não com essa daqui. Com a ferramenta de linha, a gente pode, lá daquele pontinho de interseção, tô trabalhando com linhas soltas agora, tá? Posso vir até aqui, aí cliquei, soltei, ela ainda continua, né, fazendo o meu desenho, vejam, eu tô com a linha, até o outro ponto, aí eu continuo ainda com a linha, sigo e venho até aqui, e para fechar a face, ó, ainda ela está continuando. Ó. Eu clico aqui, ela fechou a face da próxima peça. Então agora é só, como eu já criei o chanfro no desenho, com as linhas soltas, só subo, indico para o SketchUp a altura, que eu quero essa peça, crio o grupo dela, e aí está o esquadro com as peças de chanfro, que fazem a lateral aqui do módulo, com o ângulozinho de 45. Beleza, então eu vou ocultar agora apagar essas guias, para ficar melhor o modo visual. Beleza. Aí aqui o que dá para fazer? Você pode copiar uma peça inteira e encostar aqui. Você vai fazer um armário tipo aéreo, né? É assim. Você vai fazer uma bancada de baixo que vai receber uma pedra em cima, até dá para fazer com umas travessas, né? Ou só algumas ripinhas só para travar essa caixa ali em cima, já que vai receber alguma coisa, uma outra peça que vai esconder essas ripas, né? Então, de repente, nem tem necessidade de fazer uma peça inteira. Mas, por exemplo, aqui eu vou continuar assim. Aí, beleza. Aí, nesse cantinho, dá pra gente fazer o que vai apoiar aqui a parte de trás, né? Tem que fazer uns sarrafinhos também. 80, 100 milímetros, enfim, não importa muito aqui, não tem um tamanho padrão para isso, mas com pelo menos uma ripinha com uns 80 já vai segurar legal. Coloca ali, posso fazer mais uma aqui para o lado, ó, fazendo esse L, aqui, puxar a mesma medida, desenhar a face e subir ali para cima até encostar aqui nessa outra peça. Opa! Aí, agora sim. Beleza, caixa estrutural é isso. Aí dá para colocar fundo, dá para fazer depois, se fosse usar revestimento somente nessa peça, né? Poderia fazer algo de revestindo, né? Enfim, embaixo, em cima, as laterais. Fazer peças de fundo. Mas eu vou continuar assim com a estrutura simples, porque esse é o princípio de tudo, né? Agora a gente faz a porta. Só que, para você entender a dobradiça, eu tenho aqui o manual técnico de um modelo. Então eu peguei como exemplo da marca FGV, lá no site deles. Aí aqui eu tenho um manual de dobradiças para móveis em ângulo. Aqui embaixo é a dobradiça de 45, ó. Deixa eu só aumentar o zoom para você conseguir visualizar melhor aí. Tá, aqui, ó. Essa aqui é a dobradiça de 45. E o que eu preciso para fazer o projeto e extrair lá o plano de corte do tamanho da peça que eu preciso cortar para fazer a porta é esse esqueminha aqui, ó, de recobrimento da borda. Que aqui ele está indicando uma medida de 4,5. E a unidade de medida que está sendo indicada aqui no manual é em milímetros, tá, gente? Então 4,5 milímetros, eu vou arredondar lá para 5, que dá certo, tá? Que vai ser o recobrimento aqui da borda, segundo o manual. Ó, então eu coloco 5, posso fazer o mesmo padrão agora para cima também, né? O que importa mesmo é a medida de recobrimento. Até em cima você pode fazer com uma medida maior ou menor do que isso. Mas o recobrimento aqui precisa respeitar conforme o manual. Então eu vou padronizar aqui tudo com 5. Agora eu crio a peça aqui que vai fazer a porta.
E aí está. Esse é o modelo de... Vamos ver com quanto ela ficou. Ficou com um pouquinho menos de 35, 32. Mas beleza, né? Era mais ou menos aquilo que a gente tinha pensado no início. Agora, deixa eu mostrar como que eu faria para encaixar os módulos aqui de canto. Uma estrutura básica de caixaria é assim, né? Tem a base de baixo, o tampo de cima e as duas laterais. Então eu vou fazer isso. A base de baixo, só que eu faço um pouquinho diferente ali no canto, por isso que eu quero mostrar aqui. Então eu tenho essas duas peças, certo? Aí eu venho com uma lateral lá, que será num módulo individual. Aqui. E vem a outra peça e encosta aqui do lado. Aí beleza, essa é a estrutura básica de um caixote, certo? Olha, então eu tenho módulos individuais aqui, beleza? Porém, eu gosto de deixar um espacinho, apesar de que se colocar mais uma portinha aqui usando dobradiça curva, já vai funcionar, tá, gente? Mas eu prefiro deixar assim, ó. Agora eu vou explicar os meus porquês. Ó, eu faço com uma ripa aqui do lado, encosto aqui. Para não utilizar uma peça inteira, é só uma ripinha que engrossa essa lateral. Só que essas ripas ficam pelo lado de dentro, então eu vou inverter aqui essa peça. Vou selecionar todas elas e vou encostar elas aqui. Aí vem aí como passa uma fita de borda ali, dá a impressão de uma peça única. E aí vem a peça de cima. Beleza? E aí as portas é o seguinte, ó. Posso usar o mesmo padrão ali de antes. Porém é uma dobradiça já no ângulo de 110 graus, né? Mas ela também recobre aqui o padrão de 5, 5 para cima. Opa, saiu fora essa linha. Vamos lá onde eu não queria. 5 aqui. 5 para baixo. E vamos colocar o mesmo padrão aqui. Só preciso encontrar agora o centro dentro dessa medida das linhas guia. Ó, se eu tenho uma medida de 765, vou pegar a calculadora, 765 dividido por 2 dá 382,5. Então vamos traçar uma linha aqui de 382,5. Ele centralizou. Aí eu posso deixar um vãozinho de entreportas aqui. Pode ser uns 4 ou 5, 6 milímetros, até porque esse tipo de dobradiça tem regulagem. E eu faço a porta. Mas o que eu quero explicar para vocês, eu preciso da porta aqui para explicar o que eu vou falar na sequência, por isso que eu estou criando. Que para quem já acompanha um tempo aí sabe que a dobradiça, que já sabe instalar, né, ou fazer porta de dobradiça normal, não é nenhuma novidade o que eu estou fazendo agora. Mas eu quero explicar aqui o sistema lateral aqui do encaixe dos gabinetes para ângulo de 45, beleza? Então eu curto fazer assim, deixando aquela ripinha ali de espaço, porque eu tenho, sei lá, eu acho que visualmente para mim fica melhor assim. Tá, então é isso. Mas, como eu já tive alguns probleminhas de parede, meio capenga, meio torta, eu ainda gosto hoje em dia, né, depois dos problemas, de fazer assim, ó. Deixa eu duplicar essa peça, por causa das paredezinhas aí que são meio tortas de vez em quando. Eu gosto de deixar essa peça do lado recuada uns 25 a menos, ó. Porque daí ela até dá o efeito da portinha ali embutida,
Essa peça aqui começou uma ripa, só leva ela para lá. Aí encosta aqui, independente se vai usar tamponamento ou não, né? Porque a estrutura interna é isso aqui. Ó, aí eu venho com as portas, aqui, beleza. Vou encostar elas aqui. Encostar na posição onde vai ficar e o armário fica assim. Porque se eu tivesse uma parede meio capenga aqui desse lado, eu já fiz os dois módulos do tamanho certo, daí quando fui encaixar meio que a parede, eu ia dizer a parede empurrou, não é que a parede empurra, é que se a parede está torta ela não deixa encaixar certinho, daí ficou sobrando um pouquinho para frente, sabe? Aí, maior trampo para arrumar. Então assim, ó, essa aqui é uma maneira já de vocês se precaver de alguns problemas aí que pode acontecer de parede torta. Eu sei que tem gente que diz assim, esse negócio nesse canto aí fica estranho, fica feio e tal. E enfim, até respeito quem pensa assim, mas eu particularmente gosto de fazer hoje em dia assim, esse estilo de canto, beleza? Aí, outro problema, falando agora de problemas que a gente pode ter com esses cantos, é o seguinte, ó. Imagina que... Cadê minhas paredes? Deixa eu exibir tudo. Aí. Imagina que aqui nesse canto na parede, ela não seja tão retinha, ela seja meio arredondado aquele canto. Isso é uma coisa até bem comum. Às vezes tem umas paredes que não são tão retinhas assim, não. Elas são bem redondas naquele canto. Se a gente encostar um canto desse, assim, com um ângulo perpendicular de 90 graus, pode ser que um lado encoste, o outro não encoste na parede, daí fica, né, sei lá, meio ruim. Se vocês tiverem uma parede meio zoada, como essa que eu tô falando, o que vocês podem fazer, ó? Então, na hora de fazer o projeto, quando for tirar a medida aí, seja na sua casa, seja no cliente, enfim, né? Já dá uma olhadinha no canto para ver se ele já não é tão redondo assim. Porque se for, a gente já consegue identificar de maneira assim até visual, né? Dá para fazer o seguinte, ó. Dá para fazer esse canto assim, ó. Eu vou traçar uns 50 milímetros aqui e fazer um cortezinho nessa peça. Ó. Aí beleza, aí eu tenho que produzir ela lá assim, né? Corta ela reta, mas daí quando faz o chanfre lá da frente, já faz esse chanfrinho aqui de trás também, pequenininho. Aí eu vou replicar aqui com a mesma medida aqui para a peça de baixo. Aí eu corto aqui com a ferramenta de linha. Corto. Ok. E aí só os sarrafos ali de dentro vão mudar um pouquinho. Exibir. Eu apaguei eles. Aí dá para fazer o sarrafinho ali no chanfre. Também dá, mas se você não quer fazer, dá para fazer assim também, ó. Sarrafo, enfim, normal. Ó, aí coloca ele aqui. Vamos subir até ali em cima. Aí vai parafusado por cima e por baixo. E aqui do lado dá para colocar o segundo. Ó. Digitar a espessura, criar a face e subir até ali em cima. Beleza. Aí, quando encostar lá no canto da parede, com esse chanfro, já vai, de novo, mais um eventual problema que pode acontecer com parede redonda, já não vai rolar, né? Porque vai encostar as duas laterais, mas o cantinho lá vai ficar livre. Aí para fechar, se você utilizar aí, sei lá, algum fundo, ó, vamos criar aqui um fundo normal. Uma pecinha um pouco mais fina, né, de uns 6 milímetros. Crio um fundo aqui, crio outro fundo que vem na outra lateral. Aqui. Beleza. E dá para colocar mais uma pecinha, vocês nem precisam fazer chanfro, ó. Só uma pecinha normal com essa medida que vai ter aqui, ó. Vai encostar ali ela, aí
pode até colar ou parafusar, até porque tem ali as bordinhas, né? E aí ficou fechado e já com aquele ângulo que evita o problema lá das paredes meio balofa. Bom, pessoal, é isso. O ângulo de 45 graus, eu até acho super simples de fazer esse armário, mas eu acho que o que pode pegar, pelo menos para mim pegava, eu quebrei um pouco da cabeça para assim, ter certeza de como fazer o projeto e se realmente funcionava, né? Então tá aí alguns esquemas e eventuais correções, né? Se vocês tiverem algum tipo de problema com parede torta. Vou deixar aqui embaixo o link para você baixar esse projeto aqui do SketchUp. Caso queira ver alguma peça de como foi feito aqui esse projeto que eu acabei de fazer. Qualquer dúvida, você pode deixar a sua pergunta aqui embaixo no campo de comentários. Muito obrigado por assistir e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!